A história do ginásio Marcos Parente, ela começa no final dos anos 40. E ela é produto de uma expansão das escolas de ensino secundário que estavam acontecendo no país e aconteceu inclusive no Piauí. Então, a cidade de Picos, de acordo com o censo de 1940, ela tinha em torno de 2.000 habitantes. Então, era uma cidade pequena, né? Tinha uma extensão territorial grande, mas a população urbana era uma população pequena. Com a chegada da BR-024, em 1945, que hoje corresponde à BR-230, o município ele passou gradativamente a crescer. Então, em 1950, Picos já tinha uma população urbana de mais de 4.000 pessoas, né? Um aumento de quase 100% comparado ao censo de 1940. Então, a elite local, a população local, passou a reivindicar um estabelecimento de ensino secundário no qual os picoenses pudessem dar continuidade a seus estudos. E para que isso acontecesse, houve uma grande mobilização das pessoas da cidade, dos comerciantes, né? Inclusive foi montada uma comissão central, chefiada por Dr. Fonseca, que era o dentista da cidade, para que esse ginásio pudesse funcionar. Para Dimar Leles, a criação do Marcos Parente, a criação de um ginásio em Picos, guardando as devidas proporções, ele diz que foi muito mais importante do que a criação da universidade na sua época. Por quê? Porque a juventude terminava, a criançada terminava o primário e não tinha mais o que fazer, porque só tinha ginásio a 300 quilômetros de distância de Picos, Teresina, Crato, Petrolina, e poucos pais tinham condições de colocar seus filhos para estudar. Na época, funcionava, onde hoje é o Museu Oswildo Albano, que funcionava o grupo escolar Coelho Rodrigues. Pela manhã funcionava o grupo escolar e à tarde funcionava o ginásio, começou como municipal Marcos Parente, tendo como seu primeiro diretor Dr. Vidal de Freitas. Funcionou por algum tempo na Unidom, no grupo escolar Coelho Rodrigues. Depois, quando eu entrei, eu não sei exatamente quando mudou de prédio, porque o Coelho Rodrigues foi aumentando o número de alunos e precisava criar outro turno. Então o ginásio passou a funcionar aqui hoje na rua Múcio Hipólito. Eram 3 casas que ficam ali em frente ao Picoense Clube. É a casa onde hoje até funciona o Conselho Tutelar, onde é a casa da professora Fiquinha, e outra casa, eram 3 casas. E em março de 1959, eu fiz a primeira série do ginásio, aqui nessa rua Múcio Hipólito. Eram casas normais, no corredor, 2 salas de um lado de outro, que eram quartos, uma sala grande na frente, um alpendre com colunas. E o diretor, na época, era Padre Davi Ângelo Leal. Em 1960, foi inaugurado o prédio daqui da rua Múcio Hipólito, mais adiante, onde funcionou muito tempo Marcos Parente, até 1970. Era um prédio bem estruturado, com auditório, onde estudávamos com muito afinco e determinação. E naquela época o ensino era muito bom, o ensino público era de uma qualidade excelente. Do prédio onde funciona a nova diretoria, eu estudei 2 anos e depois vim estudar no prédio novo, onde até hoje funciona o ensino, o ginásio que é o Marcos Parente atual.
Picos, eu fui fazer segunda série já no prédio novo. Todo descampado, só tinha o prédio, não tinha muro. Aquela área todinha não tinha casa, só tinha umas casinhas simples, que era a casa do povo da Rua da Malva, chamada Malva. E ali a gente aprendia a andar de bicicleta. Quando eu entrei no ginásio, eu fui da época, tinha exame de admissão. Eu estudava no Colégio das Irmãs, minha professora era a Irmã Maria do Bom Conselho, que hoje é chamada Irmã Margarida. Nós fizemos o exame de admissão, estudamos, ela nos preparou para fazer o exame de admissão. O exame de admissão na época era um verdadeiro vestibular. Era um vestibular do primário para entrar no ginásio, era um funil, realmente não tinha educação para todos. E eu fiz, tinha a prova escrita e a prova oral. Primeiro a gente fazia a prova de português. Se a gente tirasse no mínimo 5, é que nós fazíamos matemática, história e geografia. Então ainda tinha uma primeira etapa que era a prova de português. Esse exame de admissão ele não era uma exclusividade do ginásio estadual picoense, mas ele era uma determinação para que todos os ginásios do país seguissem, né? Tinha que ter essa aprovação no exame de admissão. Minha sala era muita gente, carteira dupla, aquela carteira comprida, dupla, para sentar 2, mas sentava 3. E também um detalhe é que essas turmas, a turma mista e a turma só feminina e só masculina. Pela manhã existia 3 turmas, era uma só, a turma A era masculina, a turma B era feminina e a turma C era mista. À tarde tinha a turma D que era mista, eu, João Pedro, estudava na turma D à tarde, e à noite tinha também turma mista. E ao concluir o ginásio, nos dava aquele certificado, nos dava a autorização para fazer qualquer concurso. O concurso naquela época só exigia que tivesse o 2º grau, no ginásio, né? E a gente, como já foi falado, a gente conseguia tirar aprovado. Além disso, o ginásio estadual picoense, ele tem uma relevância importante para Picos, porque ele trouxe para a cidade algumas coisas que a cidade não tinha conhecimento, né? Principalmente no aspecto cultural. Nós tivemos na década de 50 a fundação do Grêmio da Costa e Silva, pelos alunos da primeira e segunda turma, que era um grêmio que promovia atividades culturais. Esse grêmio tinha um objetivo inicial que era fundar um jornal estudantil em Picos. E para fundar esse jornal, o Grêmio promoveu algumas atividades para que pudessem arrecadar recursos. Um jornal que o Grêmio Estudantil fazia, nós fomos colaboradores desse jornal, já no primeiro ano científico, em 1971. Eu e mais 2 colegas, Adalberto Lima e Odali Bezerra, hoje são poetas conhecidos por aí. Fundamos o jornal Brado Estudantil, no qual nós publicávamos, nós dirigíamos, redigíamos e ainda revisávamos as matérias dos colaboradores. Nós éramos, e vendíamos o jornal, nós éramos jornalistas e jornaleiros ao mesmo tempo. E lá nós publicávamos comentários sobre literatura, publicávamos poesias, inclusive eu fiz nessa época um soneto que eu não lembro exatamente o título, mas que foi inserido no meu primeiro livro, Curvas do Meu Caminho, em homenagem ao Colégio Estadual Marcos Parente. Era uma oportunidade que a gente tinha de desfilar, porque no ginásio, né, a gente já desfilava, né, e eu tinha muita vontade de usar aquela farda, né, do Marcos Parente,
porque vinha acompanhada de um quichute, né? Que de vez em quando a gente fica olhando que são as coisas antigas, né? Mas eram as coisas muito boas, muito salutar, né? Então era sempre aquela coisa de que a gente, ao entrar no ginásio, né, a gente ia ter o direito agora de desfilar. E como eu era sempre fui baixinho, né? Eu era praticamente o último da fila. Muitas vezes eu era o grilo, né, que chamava, né, que era o último, né? Naquela época nós formamos uma comissão para administrar a colação de grau. Eu como presidente da turma, João Deodete como tesoureiro, né? E outros colegas que faziam parte da comissão, Assunção Alencar, que era a nossa João Deodete orador e Assunção era a tesoureira. Bom, a partir daí nós concluímos o ginásio Marcos Parente, uma bagagem muito positiva de ensino que dava passagem livre para ingressar em qualquer universidade que nós pudéssemos escolher no Brasil. Tinha sido criado o ginásio, ficou com a responsabilidade do município ou do estado. Aí como não tinham como contratar os professores, aí entra um dado importante, é que então os professores eram todos voluntários. O doutor Fonseca, que era dentista, o professor João Deus Neto era professor de matemática, Dona Maria Olita, professor de desenho, e assim todos os professores eram família importante na cidade, profissionais liberais, comerciantes, que tiravam um dia dos seus afazeres para lecionar de graça no ginásio. Nessa época, ainda na luta por recursos, como quem ia pagar essa conta, aí surgiu o deputado federal Marcos Parente, que providenciou recursos para a criação do ginásio. Ele já existia por conta do município e do estado. Mas aí veio os recursos para construir um ginásio, Marcos Parente, e que foi a grande oportunidade para todo mundo que era da roça, como eu, sair e estudar. Falar do Marcos Parente é lembrar, como eu já citei anteriormente, de coisas boas, de tempos muito bons, de bons professores. A equipe era toda muito boa, mas aqui eu gostaria de ressaltar a professora Remédio Araújo, de matemática, a professora Zizi Balduino, de ciências, o professor João Deus Neto, de matemática, a professora Socorro Feitosa, de português, a professora Maria Olívia, de desenho, sem desmerecer os demais. Em 1983 eu passei a fazer a quinta série ginasial, no primeiro grau do CAR, né? E a grade curricular era a mesma grade curricular de 1982, aumentando a disciplina de inglês, né? E lembro bem que era a professora Francisca Luiz, acho que já faleceu. Aí está a disciplina de estudos sociais era Eunice Teixeira, ciências era a professora Maria Abélia, português matemática Manuel Bezerra e português era Lúcia. Quando a gente passava a fazer a sétima série, tinha duas disciplinas que elas eram duas disciplinas técnicas, era educação para o lar, que era técnicas comerciais, eu não me recordo mais o nome da professora, e artes industriais do nosso querido Elis Serafim. E já na oitava série a gente tinha um opcional de escolher uma das quatro disciplinas técnicas para cursar, né, para o encerramento do primeiro grau. Eu me lembro muito, né, dessa época aí, né, do colégio, né, dessa fase boa, né, e marca assim algumas coisas, né, na época a gente lembra bem, eu lembro bem da merenda, né, que serviam lá, né, então havia um dia que a merenda era assim, que a gente comia muito, né, quando era o macarrão com sardinha, né, e aquela merenda que a gente achava mais boa, assim, era no dia que era kisuke com bolacha, né, mas sempre tinha, tá certo. Mas foi um período muito bom. As lembranças são as melhores possíveis. Eu estudei no científico à noite, que tinha disciplinas, já que o científico é um curso que é para preparar para vestibular. Então era física, era química, era biologia, história, geografia, inglês, desenho, e também no período do regime militar tinha moral e cívica e OSPB. A educação, naquela época, eu gostava,
havia um respeito muito grande no relacionamento entre professor e aluno. A gente tinha uma verdadeira atenção, dava boa noite ao chegar, pedia licença quando entrava, quando ia falar, falava de forma respeitosa e se tinha uma convivência muito boa. Nesse período eu aprendi na escola, né, a respeitar as pessoas, né, respeitar os professores, né, e isso aí marcou a minha vida inteirinha, né, essa questão do respeito. O ginásio Marcos Paredes continua sendo o mesmo, e é possível, né, a gente ter uma escola pública de qualidade, uma escola pública que possa fornecer os instrumentos suficientes para que você possa concorrer. É preciso, logicamente, uma luta para que isso ocorra. Naquele nosso tempo não havia escolas particulares, nem em nenhum dos graus, né? Nem no ginásio, nem no famoso científico e nem nas universidades. As universidades eram universidades públicas em que a gente tinha que concorrer e que a gente saía daquele piso com uma bagagem muito boa para concorrer no mesmo nível em qualquer uma dessas capitais brasileiras, e isso foi o que ocorreu. Essa juventude, diga que nós temos um carinho, digo a eles que nós temos um carinho muito especial pelo nosso Marcos Parente, e o Marcos Parente tem uma história muito bonita de construção da sociedade picoense, no que pertine à formação de dezenas e centenas e milhares de jovens daquele país. É o que a gente queria deixar aqui para os futuros alunos, que a escola pública ela é capaz, ela pode ser uma escola muito boa, muito proveitosa, depende do aluno. Então o que a gente queria desejar é que os alunos estudem, porque na época lá a gente só trabalhava e estudava. E a gente, todos eles que eu conheço, todos que eu conheço aqui da nossa equipe, foram bem sucedidos na época que nós terminamos o ginásio, na nossa turma de 72, e queria deixar aqui um conselho para os futuros estudantes, os atuais e os futuros, que continue sempre se esforçando aí, porque ainda é uma saída honrosa para qualquer ser humano, é a educação. O Marcos Parente, ele tem uma história de pioneirismo. Foi a primeira escola de ensino secundário da cidade, foi a primeira escola a implantar o curso de ensino médio, antigo segundo grau, antigo científico. Foi a primeira escola a implantar o sistema de ensino integral na cidade. Então, essa escola ela vem trazendo para a cidade de Picos uma série de inovações. Aqui na Escola de Tempo Integral em 2016. No início foi um impacto, assim, não foi tão muito grande, até porque eu já venho desenvolvendo assim, nas escolas. Sempre estudei em escola pública, e aqui no Marcos Parente eu encontrei algo diferente das outras escolas, até porque o ensino nas escolas de Tempo Integral são elevados em relação a outras escolas públicas. Então, é o último ano aqui na escola, e o que dizer para levar-se ao fim dessa jornada de ensino médio? Bom, eu posso afirmar que eu realmente estou preparado para o mercado de trabalho, para a sociedade em si, pois o Marcos Parente me tornou isso. Pois aqui todos os professores são muito eficientes, são muito bons, e inclusive a gestão. Valeu, Marcos Parente!